Acusações diárias, mentiras distorcidas e a coragem de sair. Minha jornada para libertar a mim mesma e meus filhos de um relacionamento abusivo. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Eu sou Mariana, tenho 35 anos e estou casada com Ricardo, meu marido de 48 anos, há quase 13 anos. Temos 3 filhos juntos, mas o que deveria ser uma união construída sobre confiança e respeito acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Todos os dias, ele me acusa de traição, mesmo sabendo da minha lealdade. Mais irônico ainda, sendo ele o responsável por uma traição há 10 anos, algo que ele nunca se desculpou. Isso tem sido uma constante em nosso casamento. Às vezes, as acusações surgem uma vez por semana, outras vezes, mais de uma vez ao dia. Como se isso não fosse suficiente, uma das situações mais recentes aconteceu poucas horas atrás. Ele me perguntou quando foi a última vez que tivemos intimidade. Eu, sem pensar muito, respondi que provavelmente 2 ou 3 dias atrás, pois para mim, isso era o normal da nossa rotina. Mas, para minha surpresa, ele me corrigiu dizendo que o último momento íntimo que tivemos foi há 12 dias. Tentei me lembrar, mas a verdade é que não tinha certeza, então apenas concordei. Nesse momento, o clima mudou. Ele começou a falar de forma agressiva, dizendo que isso era prova de que eu estava o traindo. Perguntou onde eu estava na sexta-feira, já que eu tinha saído, embora sempre ficasse em casa. A princípio, tentei me manter calma e explicar que isso não era verdade, que ele deveria confiar em mim. Mas então, lembrei de algo que me fez perder o controle. Há 10 anos, ele teve um caso com outra mulher e nunca pediu desculpas por isso. Foi aí que as lágrimas começaram a cair. Eu tentei me controlar, mas não consegui. Fui tomada pela raiva e pela dor. Gritei, algo que raramente faço, e disse: todo santo dia você me acusa de algo que só você fez. E ainda nunca se desculpou por isso. Ele me olhou com desprezo, como se eu fosse a culpada de tudo. E, pior, me disse que eu estava mentalmente instável e que ele nunca deveria ter se casado comigo. Naquele momento, me senti completamente perdida. Será que eu estava ficando louca? Será que tudo isso estava na minha cabeça? Por quê? Sinceramente, eu não achava que estava exagerando. Ele tem esse jeito de distorcer a realidade. Será que ele estava mesmo me manipulando? Eu sentia que estava sendo vítima de um jogo psicológico, mas a dúvida me corroía. Eu pensei em desistir por muito tempo. As acusações constantes e as humilhações diárias estavam me destruindo por dentro. Me sentia esgotada e, ao mesmo tempo, sentia uma culpa imensa por querer dar fim a tudo. Mas o pior foi quando percebi que havia chegado ao meu limite, que estava deixando meus filhos em um ambiente emocionalmente tóxico. Eu, que antes sonhava em manter a família unida, passei a perceber que seria melhor para todos se eu saísse dessa relação. Ricardo sempre foi contra qualquer tipo de ajuda. Já tentamos terapia de casal, mas a primeira e única vez que fomos, o terapeuta apenas repetiu o que eu já havia dito, que ele precisava mudar. Não voltamos mais. Ele não queria ouvir nada de uma terapeuta mulher, dizendo que ela iria me apoiar só porque era mulher, como se isso fosse algum tipo de conspiração. Eu comecei a refletir sobre o quanto ele me tratava mal e por que eu ainda estava tolerando tudo aquilo. Ele me proibia de trabalhar, de ter minha própria independência. Desde que nos casamos, nunca consegui ter uma profissão ou um emprego fixo. Ele me permitiu estudar, mas acredito que isso foi mais por uma questão de aparência, para que ele fosse visto como um marido apoiador. Aos poucos, ele foi minando minha confiança e minha autoestima. Ele tinha o controle total sobre minha vida. Se eu fosse ao supermercado, ele me fazia passar por um interrogatório. Se tentasse ver meus amigos ou minha família, ele me fazia sentir culpada por estar me afastando da família verdadeira, que era ele e os filhos. Tentei até começar um canal no YouTube, mas ele sempre interferia, jogando minha gravação no lixo ou fazendo tudo para me desmotivar. Quando decidi tentar conseguir um emprego, ele simplesmente tomava as chaves do carro ou desconectava a bateria do veículo, impedindo que eu fosse às entrevistas. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Quando decidi voltar a estudar, tudo piorou.
Ele tomava todo o dinheiro que eu ganhava com os empréstimos estudantis. E eu, que tinha sonhos de me formar e trabalhar, vi tudo sendo destruído por ele. Não importava se eu estava doente ou se acabava de ter um filho. Ele sempre exigia que eu cozinhasse, limpasse e fizesse tudo para ele. Sempre que eu tentava estudar ou fazer minhas tarefas de casa, ele surgia com algo para me distrair ou criava uma briga sem motivo. Mas a gota d'água veio quando ele me agrediu fisicamente na frente dos nossos filhos. Em um desses dias, ele me cuspiu, jogou 1 litro de suco em mim e me empurrou para o chão. Tudo porque eu disse que xingar um pastor era errado. Ele ficou furioso, não só comigo, mas com as crianças também. Elas começaram a chorar, tentando parar o que estava acontecendo, mas ele gritou tão forte que pararam imediatamente, em choque, sem saber o que fazer. Esse foi o momento em que tudo mudou para mim. Eu não podia mais continuar vivendo assim. Decidi que precisava sair dessa casa. No dia seguinte, comecei a pegar todos os documentos e a arrumar minhas coisas. Em 2 meses, já tinha alugado um box de armazenamento e comecei a levar minhas coisas para lá, sem que ele soubesse. A decisão de sair não foi fácil, mas a partir do momento que percebi que ele jamais iria mudar, eu soube que não tinha mais escolha. Após minha saída, ele começou a me mandar mensagens e ligar, tentando me convencer a voltar. Ele dizia que eu estava saindo com outro homem, que nenhum homem poderia ser o padrasto dos meus filhos e que ele ficaria louco. Eu sabia que isso era apenas uma invenção da cabeça dele, mas isso ainda me assustava. Ele estava criando histórias que não existiam, e eu temia o que isso poderia desencadear. A ideia de outro homem em minha vida era a última coisa que eu queria pensar naquele momento. Na verdade, a única coisa que eu queria era a paz e a liberdade para viver minha vida sem medo. Hoje, após 1 mês e meio de tudo isso, começo a sentir um peso a menos no peito, mas também tenho medo. Ele não vai me deixar ir embora tão facilmente. Já pensei em pedir uma ordem de restrição contra ele, pois tenho certeza de que ele não vai aceitar isso bem. Ele já me enviou mensagens mais agressivas e as conversas com os filhos se tornaram uma espécie de interrogatório. Eles ficam me perguntando o que está acontecendo, e ele sempre tentando colocar mentiras em suas cabeças. Mas, no fundo, eu sei que tomei a decisão certa. Eles vão entender isso com o tempo. Eu agradeço a todos que me apoiaram nesse momento. Senti que não estava mais sozinha e que minha visão da situação não era loucura. Eu sei que o caminho à frente será difícil, mas estou mais forte agora. O que me deixou mais confiante foi perceber que, embora eu tenha medo, já passei por tanto e sobrevivi. E agora, mais do que nunca, tenho que cuidar de mim e dos meus filhos. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.